eu discordo da ideia de que a direita venceu em Porto Alegre. Acho que o discurso da direita venceu em Porto Alegre, mas o Mello é um sujeito identificado com o centro, que agora, nesta eleição, vinha, né, desde a eleição passada, junto aí de segmentos da direita. O discurso de direita que o Mello adotou nessa campanha, sim, ele prevaleceu. O Mello deixou isso muito claro nos debates, né? Ele dizia assim, nós estamos diante de duas plataformas, uma de estatismo, de contra o desenvolvimento, né, e etc., e outra de redução do tamanho do Estado, de parceria público-privada, redução de impostos. Bom, esse discurso é um discurso, sim, do estatismo versus o liberalismo, aí sim. Porém, ele não é um sujeito identificado com a direita. O representante da direita neste pleito era eu, era o Camozzato, era o Novo. E eu não tenho nenhum problema em fazer essa diferenciação, porque eu acho que isso é natural também, num processo eleitoral que tem 2 turnos, que haja que as ideias se trabalhem e essas composições vão acontecendo. Até porque no próprio processo eleitoral, a própria candidata Maria do Rosário, lá pelas tantas, disse que faria compra de vagas em escolas para resolver a fila de vagas em creche, que é uma ideia essencialmente defendida pela direita. A Juliana Brizola falou das concessões, que também a direita defende, ou seja, existem aí nuances, mas no frigir dos ovos, a eleição teve sim um pêndulo mais à direita. Eu acho que quem venceu foi mais o centro programático com alianças à direita. E o resultado, por exemplo, do PSD conquistando o maior número de prefeituras é uma evidência muito concreta disso. Aliás, eu me debrucei sobre os resultados estado a estado, especialmente nas capitais e nas cidades com segundo turno, onde, por exemplo, o PL concorreu contra candidatos que tinham uma coligação de centro ou com uma centro-direita, e o PL enfrentou eles. O PL foi derrotado nesses locais. Ou seja, também mostra que, de certa forma, aquela tese que muitas vezes se tinha de que o Bolsonaro vai indicar e vai eleger, também não é bem assim. E, ao mesmo tempo, o PT, quando se defrontou com candidaturas que tinham centro ou centro para a direita, perdeu também elas. Ou seja, o PT é um grande derrotado nessa eleição, reduziu seu número de parlamentares, o PL cresceu, não dá para dizer que foi derrotado, mas no segundo turno ele acabou sofrendo, até o Novo muitas vezes apoiou, no caso em Caxias do Sul, no caso do Escalco lá, foi muito pouca a diferença para o Adiló, mas o Adiló, numa composição ampla, conseguiu conquistar aí a prefeitura. Então, assim, me parece que a avaliação que nós devemos fazer no rescaldo dessa eleição é de que você tensionar muito mais para os extremos, é a melhor forma de perder uma eleição para o executivo, para a majoritária, já que a majoritária, ela exige o voto, né, de 50% mais 1, em tese. Né? Na proporcional, no legislativo, é perfeito fazer isso. Não à toa está aí o PSOL com 5 vereadores. O PSOL é um partido ideológico, que tem convicção ideológica e tem posição ideológica. Embora tenha grandes discordâncias com o PSOL, ele cumpre a sua função no seu espectro ideológico, tal qual o Novo faz, o PL faz, enfim, e também elegeram seus representantes muito bem votados. Aliás, os vereadores mais votados da capital são vereadores de opinião, de convicção ideológica. Não são vereadores que são indiferentes com as pautas e que vão para um lado ou para o outro conforme a ocasião. Eles estão muito mais identificados ou com um lado ou com o outro do debate público. E eu não gosto muito de, no debate político e eleitoral, a gente deixar a ideologia de lado do debate. Embora, sim, a gente precise pensar em como resolver a saúde, a educação, o meio ambiente, a desenvolvimento econômico. É importante a gente olhar para qual é a visão de futuro que aquele projeto político tem, que aquela pessoa tem, né? Qual é o modelo que aquela pessoa tem. E aí, né, eu preciso dizer que eu gostei muito de ouvir o Robaina falando aqui, né, as críticas que ele fez até o PSDB, ao MDB, ao PP no governo Lula. Porque se o governo Lula não tivesse esses partidos, eu acredito que ele aceleraria com mais velocidade ainda para o precipício. Né? A gente acabaria o governo Lula mais rápido. Eu acho que o fato do PSDB, o MDB, o PP estarem lá, dão sobrevida para o governo Lula e fazem com que a esquerda tenha poder. Porque o fato é que, por exemplo, o PSOL, quando governa à sua maneira, não reelegeu nenhum prefeito. Perdeu todas as prefeituras. Aliás, o prefeito do PSOL em Belém do Pará era o prefeito de capital mais rejeitado do país. Então eu gostaria muito de que o Lula ouvisse os conselhos do Robaina e que o PT também se abraçasse naquele que antes era um partido que lançava candidatos para muitas vezes também depois apoiar o PT, como ele me acusou de fazer aqui, embora o Novo tivesse um projeto independente nessa eleição. E agora o PSOL resolveu botar a vice mesmo na chapa e constituir a chapa. Né? Acho que... Eu imagino que nós teremos pela frente, essa eleição é um prelúdio para 2026, onde a centro-direita chega com muita força,
né? A direita, sim, segue pujante para o Congresso. Acho que nós teremos uma eleição robusta para o Congresso Nacional, porque são eleições proporcionais, onde o parlamentar de posição ideológica fará bastante voto. E para as composições de governo de Estado e presidência da República, essa capacidade de articular, mobilizar e conseguir ganhar o centro do debate, não apenas o extremo, vai ser fundamental para conquistar a presidência. Eu espero que seja a direita. E, portanto, Lula, ouve o Robaina, né, e abandona o centro.